Boa tarde, EJA4. Vamos revisar aí as últimas páginas da apostila de vocês. Nestas páginas vamos abordar dois gêneros textuais, a tirinha e a charge. E estes gêneros textuais, eles têm como característica principal o uso das duas linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal são palavras e a linguagem não verbal são as imagens. Estes gêneros textuais, eles têm como função, como objetivo, falar sobre um assunto, um tema de conhecimento público, quer dizer, um tema que interessa ao público. E eles também fazem uma crítica, não é? Eles podem fazer uma crítica, podem fazer uma reflexão em torno deste tema. Estes gêneros, eles abordam o conteúdo através de humor. Eles têm como função divertir através de um humor. Então vamos à nossa aula. Vou colocar aqui na tela o conteúdo, onde vocês podem acompanhar. Aqui nós temos aqui a tirinha. A primeira tirinha que nós vamos estudar é a tirinha da famosa personagem Mafalda. Mafalda é uma personagem criada pelo cartunista argentino Quino, né? Feito a informação aí embaixo, feito a gente tá vendo a informação aí embaixo. E ela é muito crítica, ela é muito inteligente e muito crítica, ela faz muita crítica, certo? Então veja, a tirinha começa o seguinte: no primeiro quadrinho, a amiga dela, a amiga de Mafalda, diz o seguinte: tem razão, Mafalda. Não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformam em aprender corte e costura. No outro quadrinho ela continua dizendo: nossa geração é diferente da geração da tecnologia. É a geração da tecnologia e da era espacial, da eletrônica, etc. No terceiro, a amiga dela continua: portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura, nunca. A ciência me chama. No último quadrinho, ela continua dizendo: quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro cibernética. Veja, no último quadrinho aí, ela diz uma coisa que Mafalda não entende, né? E fica pé da vida. Veja as imagens, tá vendo? O texto cartoons é o texto que usa a linguagem verbal, certo? E também a linguagem visual, que chamamos de linguagem não verbal. Desculpa aqui, gente, subiu sem eu querer. Que chamamos de linguagem não verbal, certo? Nesses textos, as expressões, né? O cenário, tudinho. Então veja, quando ela começou dizendo aqui no primeiro quadrinho, a amiga de Mafalda começou dizendo no primeiro quadrinho que não queria ser feito às mães dela, que só se conformava com corte e costura. Veja a expressão de Mafalda, que ela continua a expressão de concordância. Observa aqui no segundo quadrinho, tá vendo? Ela continua dizendo que a geração dela é diferente, a geração da tecnologia espacial, da eletrônica, etc. No terceiro, ela conclui, né, com a palavrinha portanto, tá vendo essa palavra portanto? Ela começa uma conclusão, né? Ela começa uma conclusão dizendo: portanto, não vou cair na mediocridade. Ó, mediocridade quer dizer situação medíocre, né? Situação não muito boa, onde as pessoas não crescem, né? As pessoas ficam naquela vidinha medíocre, naquela vidinha pacata, né? Então, tudo bem, Mafalda está concordando ainda. Agora, no último quadrinho, ela diz: quando crescer, vou comprar uma máquina de tricô. Gente, tricô. Aí diz assim: a cibernética me atrai. Adoro cibernética. A palavra tricô, máquina de tricô, tricô é o que? Corte e costura, né? Certo? Então, veja a expressão da personagem Mafalda, que já não é aquela expressão agradável, né? Meu celular aqui tá tocando, tá fazendo barulho. Esse danado não foi tocado. Então, veja só. Continuando aqui, na continuação, a gente diz assim: ela é uma personagem muito inteligente, né?
Ela foi criada por esse cartunista aí, o argentino Quino. Mas ela sempre faz uma crítica à falta de inteligência das pessoas, esse personagem. A primeira pergunta diz assim: assinala a alternativa que melhor expressa o efeito de humor contido na tirinha. A gente viu que uma das características do gênero tirinha é o humor, né? Então ele pergunta aí nessa primeira questão para você assinalar a alternativa que demonstra o efeito de humor na tira. Aí a primeira alternativa diz assim: o discurso feminista de Susanita é responsável pelo humor, pelo efeito de humor, já que o tema é tratado de forma irônica, denotando certo machismo por parte do autor da tirinha. Vocês acham que é isso aí? Nessa alternativa ele está dizendo que o discurso feminista da personagem, da Susanita, né, dessa personagem, é responsável pelo efeito de humor. Não tem nada a ver, né? Eu acho que não seja isso daí, não. A letra B diz assim: Mafalda opõe-se ao discurso da amiga Susanita e, através de suas feições em todos os quadrinhos, percebe-se nitidamente seu descontentamento. Ó, ele está dizendo aqui que ela se opõe a personagem principal, Mafalda, se opõe ao outro personagem, Susanita, porque em todos os quadrinhos as feições dela demonstram isso. Olha, não corresponde, porque ó, no primeiro, segundo e terceiro, as feições dela demonstram uma coisa, né? Ó, tá vendo? E no outro demonstra que muda, tá vendo? Então essa aqui talvez não seja essa, né? Eu não posso dar a resposta a vocês também, porque aí vocês vão ter que raciocinar, mas talvez não seja essa também. A letra C diz assim: a letra C diz: a linguagem verbal não contribui para o melhor entendimento da tirinha, pois todo o efeito de humor está contido na linguagem não verbal, através da expressão exibida por Mafalda no último quadrinho. Presta atenção, né? Veja, ele diz aí que a linguagem verbal não contribui para melhor entendimento. Será que a linguagem verbal não contribui? A gente viu que esse gênero textual tem dois tipos de linguagem, né? A verbal e a não verbal. E todas as duas linguagens, elas estão aí para o entendimento do texto. Então, vocês vejam aí se é essa verdade, a verdadeira ou não. A D diz assim: Susanita apresenta um discurso de acordo com as teorias feministas, que pregam a libertação das práticas tradicionalmente atribuídas à mulher. Contudo, no último quadrinho, a personagem defende o uso de uma tecnologia que apenas reforça os padrões tradicionais. Vocês acham que é isso aí? Ela está dizendo o seguinte, que Susanita apresenta um discurso feminista, né, em defesa das mulheres, né, defendendo que as mulheres não devem continuar com as práticas tradicionais, mas no último quadrinho ela utiliza aí um termo, né, que reforça exatamente essas práticas tradicionais que ela condena. Se você acha que é isso aí, a verdade, que o humor reside nisso aí, então você marca isso aí. Se acha que é outra, marca outra questão, ou outra alternativa, certo? Então, isso aí é o texto tirinha, que traz aí um tema, né? O tema aqui é o que? A questão feminista, onde as mulheres não mais se detêm àquelas práticas de antigamente, né? Que era cuidar da casa, cuidar do marido, quando muito fazia era corte e costura, né? Quando tinha uma profissão diferente era corte e costura e não mais do que isso. Então ele aborda esse tema aí, através de um humor, que essa é a característica principal dos textos tirinha, certo? Gênero tirinha. Sim, quando eu falo de gênero é o que? Gênero é a forma que o texto vem para desempenhar uma função. A tirinha, a função dela, o objetivo dela é o que? É divertir através de um assunto, né? Pega um assunto de interesse público, um assunto que todo mundo conhece, e em cima disso faz uma crítica ou expõe alguma opinião usando o humor. Então vamos ao outro texto. O outro texto é uma charge. Então a charge tem o objetivo de também criticar um assunto atual, da atualidade, fazer uma crítica de forma irônica, não é?
elas de forma debochada, certo? E geralmente também aborda um assunto público, de interesse público, um assunto de conhecimento de todos. Vamos ver aqui o que é que essa charge está querendo abordar. A gente vê que tem um prédiozinho aqui, ó, uns prédios, né? Aqui tem outro prédio e aqui tem uma calçada, onde essas duas criaturas estão. A primeira está com a mangueira, ó. A água está despejando aqui, indo pelo esgoto, né? E o outro aqui olhando. Aí o diálogo, na linguagem verbal, o diálogo entre eles é o seguinte: ela diz assim: e daí? Na minha casa ainda não está faltando água. Aí o outro diz: mas pelo jeito está faltando muito bom senso. Quer dizer, foi bem irônico, né? Ela disse: que daí? Eu estou gastando, na minha casa não está faltando água. Aí ele disse: mas está faltando bom senso. Então aborda a questão, né? A questão do desperdício de água, não é isso? De forma humorística, veja só, ela diz: na casa dela não falta água, ele diz: mas falta bom senso, quer dizer, falta, isso aqui provoca humor, né? Falta consciência na casa dela, porque se tivesse consciência, não ia estragar a água simplesmente porque tem em casa, né? Porque quando a gente estraga um bem natural feito a água, vai faltar para outras pessoas, então a gente tem que ter o bom senso de não fazer isso. Então essa charge vem com essa mensagem aqui para a gente, para nós observarmos essa questão. E na continuação tem aqui as perguntas. Aliás, a pergunta, né? Olha, aqui é a fonte do texto. E aqui é a questão do lixo RTML, acesso em 10 de maio de 2018, disponível no site professor Ridalto Vaz, né? Blogspot. Isso aqui é o endereço eletrônico de onde foi tirado essa charge. Endereço eletrônico. E a pergunta tem logo abaixo que diz o seguinte: a associação da imagem e do texto escrito permite constatar que o homem, em relação à atitude da mulher, ficou. Olha, vamos repetir para ficar mais claro para vocês. A associação, né, a ligação da imagem e do texto escrito permite constatar que o homem, em relação à mulher, em relação à atitude da mulher, ficou. Ele ficou o quê? Letra A: indignado em relação ao fato de a mulher estar desperdiçando água. Letra B: satisfeito pelo fato de a mulher se preocupar com o desperdício de água. C: decepcionado com a forma como a mulher lhe respondeu. Letra D: envergonhado pelo fato de a mulher estar lavando a calçada. Observe a pergunta, o enunciado e as questões. O enunciado, ele diz: a associação da imagem, certo? A associação da imagem e do texto escrito. O texto escrito é a fala dele, certo? O texto escrito permite constatar que o homem, em relação à atitude da mulher, ficou. Qual questão? Ficou indignado, letra A, indignado em relação ao fato da mulher estar desperdiçando água. Satisfeito pelo fato da mulher se preocupar com o desperdício d'água. Olha, veja só, a mulher nem se preocupa, né? Ser decepcionado com a forma como a mulher lhe respondeu. Olha, decepcionado ele ficou, mas será que é essa que ele está falando da relação da imagem com o discurso dele, certo? Então, veja aí, tá, gente? Desculpa aí que caiu a imagem aqui. Não é? Então, veja aí, vocês vão analisar direitinho e colocar a resposta correta, certo? E aqui embaixo, né, o final, né, do nosso material, tem a hora da produção. A hora da produção diz o seguinte: né? Diário de bordo. Que tal aproveitar este tempo para registrar seus pensamentos, sentimentos, dúvidas, decepções, comentários sobre livros que leram ou filmes a que assistiram, atividades feitas em casa, aprendizagem que vieram desde o confinamento. Então, que tal aproveitar esse tempo, né, para registrar, fazer alguns registros? Então ele pergunta assim: atividade: escrita de um diário com o tema Minha Vida em Tempos de Coronavírus. Ele quer que você escreva aqui um pequeno diário de como é sua vida durante esse período de quarentena do coronavírus. Você vai fazer um diário relatando como são seus dias durante essa quarentena.
tentar escrever de forma clara para que todos entendam. Essa é a atividade final, se eu não me engano, é a atividade final desse texto. Deixa eu ver aqui. É, atividade final. É a atividade final, que em seguida é matemática. Então você vai escrever aí como são seus dias nesse tempo de quarentena, certo? Anote, tente escrever de forma clara, com a pontuação, com as palavras de forma correta. Se não sabe a escrita da palavra, procure no dicionário ou na própria internet. E faça aí um texto, um texto que fique claro, que eu possa ler, né, e entender o que você quis dizer. Isso é uma atividade que você vai exercitar sua escrita, certo? Então essa é a atividade final, para que a gente possa avaliar vocês e colocar uma nota, porque veja só, não sabemos quando vamos voltar da pandemia, né? Não temos previsão, vocês sabem disso. Em caso aí o coronavírus está estabilizado, mas de uma hora para outra cresce o número de contaminados e fica essa indecisão por parte das autoridades. Então é interessante que vocês façam as atividades. Quem não está fazendo, procure fazer e entregar. A gente recebe com atraso mesmo, mas não deixe de fazer. Ok? Então por hoje é só. Uma boa noite para vocês e tchau, tchau.